Bom dia, estamos aqui ao vivo no nosso segundo roundtable no Parque Tecnológico de São José dos Campos, falando um pouco mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. O nosso objetivo é desmistificar a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sou Michele Firabendi, eu sou formada em Administração de Empresas, trabalho na área de tecnologia há 10 anos, tenho formação em treinamentos de proteção de dados e também de DPO pela UEXIM, tá? Que é o fundamento para a GDPR, que é a lei europeia. Aqui do meu lado esquerdo tá o Rinaldo, que é o CEO da OpenTech, né? Uma empresa de 27 anos, né? Com foco em gestão e segurança da informação. Ele é auditor líder da norma ISO 27000 e também tem treinamento Exim Privacy and Data Protection Centers da Lei Geral de Proteção de Dados. Do meu lado direito está o Dr. Rodrigo Amaral, ele é formado também ele é sócio de Amaral e Monteiro Advogados Associados. Ele tem pós-graduação em Direito Empresarial, em Direito Digital, alguns treinamentos também com Exim de DPO para GDPR. Também temos aqui o Rodolfo, que ele é CEO da eRespect, né? Ele também trabalha há alguns anos, né? Você é formado em engenheiro mecânico, certo? MBA em gestão empresarial e trabalha há 15 anos na área de tecnologia, né? E hoje nós identificamos uma necessidade tem ocorrido muitas dúvidas das pessoas, né, dos empresários de forma geral, com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Né, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? O que ela abrange? A lei nada mais é que ela veio para complementar diversas outras leis, né, que falando um pouquinho do nosso direito como cidadão brasileiro, que é o direito à privacidade, que rege desde a Constituição de 1988. E a Lei Geral de Proteção de Dados nada mais é do que garantir esse direito que é previsto na Constituição, né? Então, nós vamos usar alguns termos que a lei fala e eu quero explicar um pouquinho deles para vocês antes de iniciar o nosso tema hoje, que a gente elegeu como recursos humanos um desafio para atender recursos humanos das empresas e terceiros, né, contratados terceirizados, para o desafio para atender a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Quais são as pessoas que falam que a lei rege, né, algumas pessoas que a lei fala, né? Temos o controlador, né? O que é o controlador? Rodolfo, se você quiser comentar um pouquinho do controlador, para a gente entrar daqui a pouco no tema. Que a lei define o controlador como aquela entidade responsável pelas decisões sobre o tratamento de dados. Então, se sou eu quem define que eu vou transferir o dado para uma determinada empresa, ou o que é que eu vou fazer com esse dado coletado, eu sou o controlador de dados. Legal. Outra pessoa responsável, né, dentro da lei, que a lei fala sobre, o operador do dado. Quem é o operador do dado? Doutor Rodrigo. Bom dia. O operador do dado é aquele que faz com que todos os dados sejam manuseados dentro dessa entidade. Basicamente, em termos leigos. Sim. E também a lei fala do encarregado, que na lei europeia é o DPO, né? Então, o encarregado, quem que é? Fala um pouquinho mais, Rinaldo, o que é o encarregado em relação à nossa Lei Geral de Proteção de Dados? Quem é ele, né? O encarregado, como é conhecido no Brasil, né, do DPO, como é conhecido na lei europeia, ele é o responsável por todo o processo de segurança, né? Ele é o que vai estar determinando, ele vai estar fiscalizando internamente todo esse processo e também é o que vai responder, no caso de um incidente,
para a ANPD. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? É o órgão que vai estar fiscalizando, né, em primeira instância, aí as empresas. Isso. E assim, então, como a gente já explicou, né, ilustrou, quem que é o controlador, quem que é o operador, quem que é o encarregado perante a lei, é importante a gente retomar o tema, que a lei fala muito da forma de tratamento de dados. O que é o tratamento de dados, né? Que a lei fala muito. Isso a gente vai falar bastante do controlador, do operador, do encarregado, e sobre como as empresas e organizações estão tratando os dados pessoais. Rodolfo, pode comentar conosco o que é um pouco sobre o tratamento de dados? Tratamento, a lei rege que é qualquer operação realizada com dados pessoais, né? Então, coleta, armazenamento, até mesmo a eliminação dos dados, tudo isso é um tratamento de dados. É importante ter um pouco essa diferença de vocabulário, porque especialmente o pessoal da área de TI entende processamento de dados como uma atividade bastante específica, né? Quando a gente vem para a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está falando de qualquer coisa que é feita com dado pessoal, lembrando que, inclusive, isso abrange o dado físico e não apenas o dado de sistema. Então, quando você recebe um currículo, por exemplo, em papel, e transmite esse currículo para o representante de alguma área interna da tua empresa para avaliar esse currículo, e depois usa esses dados para chamar o candidato para uma entrevista, cada ato desse é um tratamento de dado pessoal. Legal. E assim, considerando o tratamento de dado, né, que podemos simplificar que é qualquer ação feita dentro de uma empresa com um dado pessoal, seja ele funcionário, seja ele um cliente, um fornecedor, correto? Perfeito. Ótimo. Então, assim, podemos entender também, Rinaldo, que tem algum tipo de empresa que se aplica a lei ou é qualquer empresa? Qualquer empresa, né, que tenha, a partir de um funcionário, né, já vai se enquadrar na lei. Já tem que se enquadrar na lei, né? Então, qualquer um. Porque você vai ter dado desse funcionário, vai precisar tratar ele, você vai receber currículo, né? Então, qualquer empresa vai ter que se adequar à lei. Então, podemos dizer que desde uma padaria da esquina até grandes empresas, instituições multinacionais, seja público ou privado, ela está abaixo, né? As empresas e até as pessoas físicas, né, que utilizam a informação para fins comerciais. Então, se você for utilizar o dado de alguém que não seja com fim comercial, não se enquadra na lei. Mas se for até uma pessoa física, né, que for utilizar esse dado para fim comercial, também se enquadra na lei. Então, não é só as empresas, né, até uma pessoa física que vai utilizar isso para fins comerciais. Que é o que nós chamamos que é o controlador do dado. Então, a partir do momento que você tem o dado pessoal dentro da sua estrutura, né, seja em cloud, seja dentro do seu data center ou até físico, você passa a ser o responsável por garantir a segurança e privacidade, não é só segurança, né? E a privacidade do dado de terceiros, que é o direito do titular, né? Que é todo cidadão brasileiro. Por enquanto, só fazendo um adendo à resposta do Rinaldo, enquanto não saírem as normativas da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a priori todas as empresas elas estão enquadradas. Mas já existem alguns projetos, né, indicando que talvez algumas empresas não tenham que ter essa porte, responsabilidade. Né? Sim. Tem um porte a partir de tantos números de funcionários e tal. Mas ainda não está definido. Né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, institucionalmente, ela já existe. Entretanto, ainda não tem conselho, não tem... serão votados as pessoas responsáveis, gerará toda a orquestração de como vai funcionar a autoridade nacional, e é um ponto bem importante, que a gente estava até debatendo antes do início, né, da live,
É somente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que que auditará as empresas, as pessoas que coletam e processam e tratam dados pessoais? Sim ou não, doutor Rodrigo? Resposta clássica, depende. Então, não, nesse caso eu entendo que aí vai depender de cada setor, né, que foi envolvido. Por exemplo, no caso de um vazamento de um dado de um funcionário, além da autoridade, vai ter que ter também a questão do Ministério do Trabalho, para verificar até que ponto desse vazamento e tudo mais, né, e qual a repercussão que isso vai trazer dentro da empresa. Legal. Hoje a gente elegeu, tem alguma coisa a comentar? Na realidade, eu acho que é importante essa pergunta sobre quem pode fiscalizar, porque eu vejo às vezes uma dúvida de, como é que a LGPD vai chegar na prática na minha empresa, né? Como é que isso vai afetar, de fato, o meu dia a dia. E pode acontecer por coisas desse tipo. Por exemplo, pode chegar via PROCON, a gente tem visto, mesmo antes da lei estar efetiva, né? Algumas ações de Ministério Público, principalmente lá do Distrito Federal, ligadas a vazamento de dados, eles já têm demonstrado algum entendimento muito alinhado com o que a LGPD prega. Isso pode acontecer eventualmente até por uma denúncia anônima que pode vir de um funcionário, de um concorrente, de algum cliente, enfim. Entender que a lei está restrita, né, ou qualquer mecanismo vamos dizer assim, eu não gosto de chamar de fiscalização, mas de entender que a lei só vai bater na tua porta através da NPD, não é bem verdade. Ela tem vários meandros, aí, vários caminhos para acabar implicando em algum tratamento de dados que seja relacionado com a tua empresa. Legal. Como a gente elegeu, né, o tema que todo mundo entende e acredita que a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que proteger os dados dos nossos clientes, né? E não é só os dados dos nossos clientes, os dados dos nossos funcionários são considerados dados pessoais, né? Então, assim, pode-se dizer que um e-mail corporativo é um dado pessoal? Quer comentar, Renan? Então, a lei fala sobre dados pessoais, né? Tudo que possa identificar uma pessoa. Então, você tem dados que você, com essas informações, chegue a uma pessoa. Então, esses são os dados pessoais. Um e-mail vai depender, acho que, muito da situação. Porque o e-mail, se ele é corporativo, pode ser que sim, né? Se você tiver como no e-mail o nome da pessoa, você vai identificar essa pessoa. Se for um e-mail genérico, já não. Então, depende, acho que, muito da situação, né? Se é um e-mail pessoal também, se ele traz um nome de forma clara, você pode chegar à pessoa. Se é um e-mail também que não genérico, né? Rinaldo99, sei lá, @ alguma coisa. É um e-mail que você não chega a ninguém. Porque quantos Rinaldos não tem no mundo, né? Então, depende muito de como está criado esse e-mail. E assim, considerando que nós entramos, assim, por exemplo, num e-mail corporativo, como que fica a responsabilização em caso de um funcionário não agir de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados? Nesse caso, vai ser passado por todas as sanções que já existem hoje com relação à parte trabalhista, né? Vai ser apurado a responsabilização subjetiva, no caso, verificar o dano causado, que ele causou, e tomar todas as medidas protetivas, isso com relação à parte, focando na parte trabalhista. Tá. E tem a outra parte também, que eu vou começar, você me ajuda aí, que é a questão da parte da empresa, né? O que as empresas devem, né? O que a gente pode falar para as empresas? O que elas devem adotar de política quando contratam um funcionário, por exemplo? Naturalmente, ela tem que criar uma política de privacidade, de segurança e deixar isso muito bem claro no momento de integração, de reciclagem e até do entendimento dos funcionários da importância, né? Mas, além disso, dessas campanhas realizadas internamente dentro das empresas, o que mais as empresas poderiam e podem fazer? Qual que é a nossa sugestão, né?
para que fique claro os deveres, obrigações do funcionário? Eu acho que tem duas componentes bastante importantes. Uma delas, você já mencionou, que para que a empresa possa treinar o funcionário adequadamente, a primeira coisa é que ela tenha políticas bem definidas. Então, a empresa precisa, a princípio, entender como é que tudo isso afeta a vida da empresa, estabelecer os processos e procedimentos, e depois disso, obviamente, treinar os funcionários para que eles ajam de acordo com o que está definido ali na lei. O outro ponto importante é você ter, dentro da empresa, mecanismos de processo e sistemas que impeçam que um funcionário, muitas vezes, tenha uma ação que não esteja de acordo com a lei, mas não por uma má-fé, mas às vezes por desconhecimento ou até por não ter se atentado ao que ele está fazendo naquele momento. Um exemplo que aconteceu comigo essa semana, conversando com um cliente, ele é do ramo de educação, e ele disse o seguinte, falou, olha, a gente tinha que fazer um estudo com dados de pagamento dos nossos alunos, e um dos nossos analistas, ele usou a estrutura de banco de dados por fora do sistema, ou seja, extraiu esses atributos, esses dados, para fazer esse estudo em um ambiente que não estava protegido, porque estava fora do sistema. E aí o fato ele fez isso por má fé ou com alguma intenção de causar prejuízo ou de mau uso desses dados? Não. Foi para fazer uma atividade que estava prevista, mas o meio que ele usou para isso é um meio que você gera uma base paralela, não protegida, não traqueada. Fragilizada, né? Exatamente. E aí o ponto como é que o teu sistema, como é que a tua empresa tem salvaguardas para evitar que esse tipo de coisa aconteça numa situação em que não teve ninguém mal intencionado. Foi simplesmente vamos dizer assim, um descuido que pode gerar uma situação de vulnerabilidade de dados pessoais da empresa. Então, é importante que tenha essa abrangência do ponto de vista de treinamentos, mas que você crie salvaguardas de sistema e procedimentos para evitar que, muitas vezes, uma situação não intencional possa gerar uma vulnerabilidade grande dos dados pessoais que você está tutelando ali. Rinaldo, tecnicamente, vamos sugerir para os nossos internautas, falando tecnologicamente, quais seriam algumas ferramentas, né, para isso? Né? Alguns exemplos. Nesse caso, vamos dizer assim, o primeiro ponto no caso da segurança da informação, com base até na ISO 27001, você tem que determinar quem é a pessoa que vai ter acesso a qual dado. Então, ele só pode ter acesso à informação se ele precisar ter acesso a essa informação. Então, você vai ter um trabalho de restrição de acesso, né, para que a pessoa não tenha acesso a esse tipo de informação. E dentro da LGPD, né, você também vai ter que mapear por onde passa a informação, quem vai ter acesso. E se é uma atividade que está fora desse mapeamento, só com autorização. Então, se ele pegou algum dado para fazer, mesmo que seja por força do trabalho, fazer alguma atividade prevista, se ele tem acesso a essa informação e está fora do escopo, né, de trabalho dele, ele tem que pedir autorização. Então, ele não poderia estar acessando isso, e se está acessando, tem que ter essa autorização. E a nível de sistema é o bloqueio, né, que você dá as permissões para que a pessoa possa ter acesso a isso. Perfeito. Se eu puder complementar, uma outra técnica que a gente tem discutido bastante frente à LGPD, né, é fazer uma minimização de dados para cuidar de privacidade. Então, muitas vezes você não consegue simplesmente eliminar todos os dados pessoais de uma dada informação, mas você consegue minimizar. Então, um exemplo bobo que a gente gosta de dar se você tem um delivery, né, e você vai entregar alguma coisa para o Rinaldo na casa dele porque ele pediu uma pizza, você não precisa passar para toda a tua cadeia de entrega todos os dados que você tem no Rinaldo. Basta saber o endereço e o nome para ele poder chegar na porta do Rinaldo e identificar, olha, eu preciso entregar isso aqui para o Rinaldo. Então, fazer uma minimização de dados dentro dos processos, quando você não precisa ter toda a informação disponível, é alguma coisa que ajuda você a mitigar risco. Porque se acontece um vazamento, se essa informação é mal utilizada por qualquer motivo durante esse processo, o impacto disso vai ser bem menor também. Só complementando um pouquinho mais o que eu falei mesmo, né? Você pode ter um sistema de monitoramento, né?
na sua rede, onde você vai identificar alguma ação fora do padrão. Então, Auditando, né? Auditando, né? Você pode ter um SOC, nosso sistema de monitoramento de segurança, onde você pode estar identificando qualquer ação fora do padrão. Daquele usuário, né? De toda a rede, quer dizer, qualquer ação fora do padrão estabelecido, ele te gera um alerta. Legal. Além de vazamentos, quais outras violações da lei que são passíveis de sanções? Bom, vou começar dando um exemplo para mim que é bastante claro assim, a lei diz que o titular dos dados ele deve ter pleno acesso aos dados pessoais. Então, e existe inclusive um dos princípios lá que é o princípio da transparência, que diz que você tem que ser transparente com o titular dos dados quanto a tudo que você vai realizar com os dados dessa pessoa. Então, uma das violações que eu vejo bastante claras é a falta de transparência, ou seja, você não informar efetivamente e claramente tudo que para todos os lugares onde você vai transferir esse dado, todo tipo de processamento e tratamento que é feito com esse dado. O outro é não deixar um canal disponível para acesso desse dado. Então, por mais que você esteja fazendo tudo direitinho, se o titular de dados não tiver condições de atualizar aquele cadastro, atualizar as informações que você tem a respeito dele, é uma forma de violação da lei também. Porque você acaba não permitindo, né, que o dono do próprio dado, né, eu, Michele, o que dentro daquela empresa tem sobre mim? Eu quero ter esse canal de transparência, eu quero poder visualizar. E também, isso é uma violação. Eu só complementando aqui, eu acho que a transparência, ela seria um segundo passo, porque a finalidade, que é o mais problemático na minha visão. Porque quando as empresas, seja lá quem for, coletam os dados, normalmente elas não informam para qual finalidade estão sendo coletadas. Exatamente. Né? Então, acho que... Você vai numa farmácia, no mercado, né, e você... qual que é o seu CPF para desconto? Né? Será que é só para essa finalidade? Então, é isso que a gente quer levantar aqui, vamos falar assim, uma pulguinha para a gente brasileiro, para nós brasileiros, assim, para que ele quer meu CPF? Será que é só para desconto mesmo? E eu quero que a partir do momento que ele coletou meu dado, eu quero ter visibilidade de tudo que ele está fazendo com o meu dado pessoal. Né? Então, a gente, como cidadão brasileiro, tem esse direito e nós temos o dever também de fiscalizar, porque cabe a nós ser crítico ao que estão fazendo com a gente, né? Com os nossos dados, nosso perfil. Né? E se eu puder adicionar, o Rodrigo lembrou bem aqui, me fez lembrar de um caso que aconteceu na Europa. Uma das coisas que têm sido negligenciadas e que é de extrema importância para a lei é você fazer um correto enquadramento da hipótese de tratamento. O que é isso? Até agora, você não precisava identificar exatamente para que você está usando o dado de um titular. Agora, além de fazer isso, você tem que, pela finalidade, você tem que enquadrar isso legalmente. Você não pode... Você tem algumas hipóteses de tratamento. Você não pode usar uso daquele dado para aquilo que você bem entender. Então, por exemplo, teve um caso bastante icônico na Europa aqui nos últimos dias aí, de uma empresa bastante conceituada, que ela simplesmente cometeu um erro de enquadramento legal, que foi usar um enquadramento de consentimento, onde você pede consentimento para o titular dos dados para utilizar os dados dele para a base de funcionários. Então, já que a gente está falando de RH, é um tema bastante icônico aqui. E aí o que a justiça chegou à conclusão é que não existe um consentimento livre, né, e fora completamente de livre expressão, quando você tem uma relação de subordinação. Então, não faz sentido que a empresa use consentimento do funcionário para tratar o dado dele, certo? Isso inclusive, teve sanção de multa na Europa, e isso é uma das coisas que pode causar um problema de, vamos dizer assim, de violação aqui, que não está ligado necessariamente ao vazamento de dados. Tá. E assim, acho que vai também para o pessoal lá, né, que está nos assistindo. Você é capaz de explicar o uso e o ciclo de vida do dado para todos os dados dos seus funcionários? Você consegue mapear todo o ciclo de vida? Eu acho que isso está super ligado com o que o Rinaldo falou e com o que o Rodrigo falou. Dado uma finalidade do dado, então se a gente está falando de RH, vamos pegar o exemplo de você realizar o pagamento do teu funcionário. Você precisa ter os dados bancários dele para fazer o pagamento.
Mas você tem que ser capaz de explicar essa finalidade, como o Rinaldo muito bem colocou, você tem que ter capaz de ter uma trilha desse dado e auditar, garantir que ele está sendo usado só para isso. E você tem que ter um ciclo de vida desse dado. Me escapa um pouco aqui o conhecimento da lei trabalhista, mas eu sei que alguns dados trabalhistas você tem que guardar durante um período por questões, né, de eventualmente você ter um litígio e tal, mas talvez a conta bancária do teu funcionário plenamente identificada não seja desse tipo de dado. E se for, uma vez que terminou aquele período de guarda por um resguardo da empresa, um resguardo jurídico em caso de litígio trabalhista, a empresa tem que ser capaz de deletar esse dado e provar que ele foi de fato eliminado. Entrando nesse viés, né, doutor Rodrigo, quais dados um funcionário tem direito de requisitar o esquecimento para a empresa? Considerando não só a Lei Geral de Proteção de Dados, só explicando para o internauta, né, que a lei fala que nós, cidadão brasileiro, nós temos o direito de pedir o esquecimento dos nossos dados pessoais em qualquer empresa, né, em qualquer organização. Mas eu, sendo uma funcionária, que dado eu posso pedir o esquecimento? Né? O que é legítimo perante a lei? Porque, como eu falei no início, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio substituir nenhuma lei, ela veio complementar, e a ideia não é sobrepor nenhuma outra lei, como algumas leis trabalhistas, né? Então, se você puder falar um pouquinho para nós. Eu posso. Vamos começar do contraponto. Quais são os dados que não precisam, não necessitam de consentimento do trabalhador, né? São aqueles dados justamente que o Rodolfo colocou aqui, questão que são enviados para o Ministério do Trabalho, são enviados para o banco, INSS, CAGED, RAIS, E-Social, enfim. Então, esses aí ficam com a empresa, né? A empresa tem um período de guarda de cada documento relacionado a esses itens, e com relação aos dados pessoais, enfim, nomes, sobrenomes, região, aí isso sim tem direito a pedir o esquecimento, sim, dependendo do que for enquadrado o nicho, né, o mercado, por um determinado período. Ok. Temos algumas perguntas dos nossos internautas, do Rafael. Manter um link de trabalho conosco no site institucional da empresa representa um risco? Vamos lá. Representa, né? Você precisa... esse trabalho conosco, você vai coletar algum dado dele no currículo? Então, se você for coletar algum dado dele, fazer um cadastro dele ali, representa um risco. Primeiro, você vai ter que ter uma autorização dele, o consentimento dele, né? Que você vai coletar esses dados e para que você vai coletar. E dar essa finalidade exatamente. Você não pode depois pegar e repassar para alguém essa informação, né? Repassar o currículo para alguém, mandar para um amigo, mandar para outra pessoa, né? Então, representa, sim, um risco. Legal, acho que esse exemplo é bom porque ele dá para ilustrar bastante aquilo que o Rodrigo estava falando de finalidade, né? Você tem um trabalho conosco no teu site, qual que é a finalidade primordial de coleta? É que você colete ali currículos de potenciais talentos para vir trabalhar contigo e você poder entrar em contato e chamar essas pessoas para uma entrevista, por exemplo. Isso não significa que você tem autorização para pegar esse mesmo currículo e enviar para qualquer outra empresa, mesmo que seja por uma boa intenção, vamos dizer assim. E além disso, é importante você lembrar que ao ter um trabalho conosco, você tem uma outra série de obrigações na hora de coletar esses dados. Você tem que informar essa finalidade bem claramente, você tem que ser transparente de o que é que você vai fazer com esse dado, onde é que você vai armazenar, por quanto tempo. Se você for guardar uma base de currículos por um período mais longo, você tem que ter um portal de acesso para que esse candidato, ou um portal de acesso, alguma forma de ele retificar os dados, por exemplo, se essa pessoa que deixou o currículo eventualmente mudou de endereço, mudou de cidade, ou mudou uma pretensão salarial, não sei qual tipo de informação que você vai coletar, mas ele tem que ser capaz de editar esses dados e de retificar esses dados junto com a empresa. Então, risco no sentido, né, que o Rinaldo colocou, sim, você tem um ponto a mais de contato em termos de dados pessoais, mas não é que você não pode ter, você tem que observar esses detalhes para que você faça isso tudo direitinho, informe bem claramente para as pessoas que estão
disponibilizando o currículo, o que é que você está fazendo com todos esses dados e, eventualmente, se ater àquilo que você está informando. E assim, você, no seu site, tem o Trabalhe Conosco, é legítimo, é de legítimo interesse alguém postar um currículo, cadastrar. Mas cabe, a partir do momento que você coletou, não importa a via, né? No caso aqui é o Trabalho Conosco, você passa a ser o responsável por garantir a segurança daqueles dados pessoais, né? Então, no seu site, você também tem que ter políticas de segurança, não só tecnológicas, mas também de acesso, quem que pode acessar. Então, é importante tudo o que a gente está comentando aqui, entra dentro do processo de política de segurança da empresa. Não só sistêmico, né, mas também papel. Vamos dizer, o recrutador imprimiu, né, para fazer uma entrevista. Quem que está tendo acesso àquele currículo impresso? Aonde que ele vai realizar o descarte, por exemplo? Vai deixar em cima da mesa? Então, a gente tem que começar a ter esse cuidado com os dados de terceiros, né, que não são nossos. Eu acho que o elo principal é isso, cuidar daquilo que não é nosso, que é o dado das pessoas, do cidadão brasileiro. E a gente, como controlador, temos que ter essa atenção, né? Temos mais algumas perguntinhas. Quais as mudanças vocês acreditam que os e-commerce terão na proteção de dados? Vamos lá, Rodolfo. Eu acho que e-commerce ele tem algumas preocupações, sim. Se você, por exemplo, coleta dados de cadastro para poder enviar e-mails depois, esse tipo de coisa, você precisa, de novo, né, brincando com o que foi falado aqui, identificar muito claramente o que é que você vai fazer com os dados. Se for para envio de marketing, eu entendo que você precisa pedir o consentimento. E você tem que garantir que a sua plataforma de e-commerce, se não for uma plataforma própria, se for uma plataforma de terceiros, que ela está adequada à lei, porque você está transferindo dados pessoais para dentro dessa plataforma. Além disso, tem acho que um cuidado específico aqui que eu gostaria de levantar para qualquer site que use tracking codes, por exemplo, para traquear a navegação, pixel de Facebook, esse tipo de coisa. Você tem que informar muito claramente que você tem esse tipo de coisa instalado no teu site, porque, de uma forma ou de outra, você está transferindo os dados de navegação de alguém que está navegando no teu site, que está sendo coletado por você, para uma empresa terceira, por exemplo, no Google, por exemplo, no Facebook. Então, você precisa, pelo menos, identificar isso muito claramente dentro do seu site, e eu considero uma boa prática você, inclusive, fornecer um mecanismo para que a pessoa possa desligar esses tracking codes se ela não estiver consentindo com a coleta de navegação. A gente sabe que isso é um pouco problemático para e-commerce por uma questão de dados para você ser mais efetivo nas suas campanhas e tal, é o coração ali da propaganda, né, do marketing no e-commerce, mas se você não avisar pelo menos o que é que você está fazendo com todos esses dados, inclusive os dados de navegação, eu entendo que você pode estar incorrendo uma violação da lei. Temos outra pergunta ali, ó. Por exemplo, a empresa possui uma sede no Brasil, uma filial em Portugal. Os dados sensíveis dos clientes / usuários podem ser compartilhados entre as empresas? Qual que é o legítimo interesse? Acho que essa é a primeira pergunta. Né? Isso está bem claro também, Michele, deixa eu atravessar. Claro. Os artigos 33, 34, 35 e 36 da lei, eles tratam especificamente sobre a transferência internacional de dados. Então, Marcelo, né? Isso. Marcelo, eu vou responder essa pergunta depois de forma mais técnica para você No privado. No privado. É necessário algum instrumento jurídico para isso? Ou não há regulamentação? Sim, está dentro do que rege. Tá. Essas perguntas mais... É bem específico. Mas é possível, sim. Tá? Algumas perguntas que a gente não conseguia responder tudo em tempo real, a gente vai ter o cuidado de responder a todos, né? Como nós fizemos na outra live. E eu acho importante, inclusive, essa pergunta, só levantar um aspecto técnico, que é o seguinte, né? Quando a gente falou lá atrás de controlador e operador, se a gente olhar, por exemplo, se você usa um data center, um cloud, qualquer que seja ele, esse provedor, ele é um provedor de serviço para você. Então, você está coletando os dados aqui, teu software está armazenado na nuvem, teu banco de dados, e você está transferindo esse dado para um terceiro, que é um operador. Justamente porque ele não toma nenhum tipo de
decisão quanto ao tratamento de dados. É você que toma essa decisão aqui e ele executa isso ali na nuvem, tá? Mas, se essa nuvem estiver hosteada fora do Brasil, cai um pouco na pergunta anterior que o Rodrigo estava respondendo, que é você está fazendo uma transferência internacional de dados. Então, é preciso ter um pouco de cuidado com isso, especialmente se a tua nuvem estiver hosteada em algum país que não seja, por exemplo, um país europeu, que já tem uma regulamentação forte de dados. Então, é uma coisa a ser pensada e cuidada na hora de escolher os seus provedores de infraestrutura e também quando você pensar em termos de LGPD. Porque o que a lei fala no tratamento do dado, né? Como que a gente vai transferir esse dado para lá, como que vai estar seguro esse dado, independentemente de lei, a responsabilidade é sempre do controlador como fazê-lo, né? Para a gente encerrar a nossa live de hoje, vocês têm alguma sugestão, algum recado para os internautas, tipo, tome cuidado, colete só aquilo que é necessário? Eu só queria dar um exemplo de implementação da lei, né? Se adequar à lei, que um prazo mínimo para você fazer isso hoje é de 6 meses, considerando a área técnica, jurídica, RH, administrativa. Então, isso numa empresa pequena. Então, tem bastante coisa para ser feita, são mais de 40 documentos que você tem que ter, então, se você deixar muito em cima da hora, você não vai conseguir se enquadrar na lei. Isso numa empresa pequena, né? Se for uma empresa maior, a gente está estimando aí de 6 meses a 1 ano para implementar todas as necessidades da lei. Os processos, as ferramentas, a auditoria, né? Porque ela entra em vigor em agosto. Porque não é só documento, você tem que se adequar tecnicamente também. Exatamente. Então tem um trabalho forte de TI, que a gente fez em torno de 50%, 70%, só de TI, tecnologia, para se adequar também a isso. Dentro dos processos, né? Lembrando que a lei entra em vigor em agosto do ano que vem. Então, nós temos só 1 ano para isso, né? Dependendo do tamanho da empresa. Bem lembrado, Rinaldo. Contagem regressiva. Contagem regressiva. E a lei vai Eu queria pegar. aproveitar e deixar uma mensagem final também, que assim, né, lógico que tem toda uma dificuldade técnica, o Rinaldo está falando muito bem, e de fato é preciso correr, mas eu acho que é importante encarar a lei também como uma oportunidade, porque tratar os dados das pessoas com o cuidado que a lei pede, né, e ela não pede nada demais quando a gente está falando de como é que a gente cuida de dados das pessoas, é uma forma de você melhorar o teu relacionamento com o titular de dados, seja ele um funcionário, seja ele o teu cliente. Então, encara isso como uma oportunidade, porque com certeza, no longo prazo, isso vai gerar uma melhora nas relações que você tem com o titular de dados, e isso vai com certeza gerar mais valor na tua relação. E especialmente se você trata com dados de clientes, de uma certa forma, você utilizar isso como marketing positivo da tua imagem é uma super oportunidade também. Então, a gente tem visto muitas empresas têm encarado isso como uma oportunidade e levado a sério o processo e já estão colhendo frutos, tá? Porque, como eu disse, né, do mesmo jeito que você tem que usar um data center que esteja compliant com a lei, se você é uma transportadora que entrega bens, por exemplo, para um e-commerce, você está lidando com dados pessoais das pessoas que compraram nesse e-commerce. E se você tiver compliant, os grandes e-commerce vão começar a procurar você frente a uma outra transportadora que ainda não está. Então, também tem oportunidade de negócio aí. Estar compliant com a lei é um diferencial competitivo para quem sair na frente. Tem um caso recente, só rapidinho, né, que uma empresa que deixou vazar dados, né, que está na bolsa, caiu as ações dela e ela foi vendida. Então, ela perdeu, acho que em torno de 30% do valor de mercados em função de ter vazado os dados dos seus clientes. Tido incidente de segurança. Incidente de segurança. Então, e não é só isso, né? Você também está enquadrado que os seus clientes, né, um parceiro de negócio, pode exigir isso de você. E se você não tiver, ele vai procurar outro. E o outro com certeza terá. Né? Gente, bom dia, obrigado, Rinaldo. Obrigado. Rodolfo, Rodrigo, tá? Um recadinho para vocês, dia 23/9, terá a próxima live sobre digitalização econômica, tá? E dia 22 a 24 de outubro, nós temos aqui a RM Vale, a Feira de Tecnologia do Vale do Paraíba, estão todos convidados. Bom dia e obrigada.